Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E o meu convidado desse primeiro bloco está lançando sua mais nova obra literária, Conquistando a Liberdade Interior. Quem não quer, né? Eu recebo mais uma vez, com muita alegria, Padre Adriano Zandoná, responsável pela missão da Canção Nova na cidade de São Paulo. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo carinho com o qual eu sempre sou recebido aqui no Papo Aberto. É uma alegria poder falar dessa nova obra, falar também desse processo lindo de conquista da liberdade interior em Deus. E para nós também é uma grande graça receber o senhor aqui para a gente conversar sobre um tema tão conveniente, né? Um tema tão necessário, porque as coisas mais importantes e às vezes mais urgentes são dadas como supostas. Aí eu já tenho isso. Quando na verdade, às vezes é o que mais falta. Claro, não é? claro. Então, para a gente entrar no cerne dessa questão, eu queria que o senhor falasse para a gente o que é liberdade interior que o senhor trata aqui no livro. Em primeiro lugar, Márcio, eu usei mais uma vez a licença poética aqui para me valer do gerúndio no tema, para dizer que conquistando, não é? O gerúndio denota essa ideia de processo, não é? Você não conquista, você está conquistando. Liberdade interior é uma aquisição muito necessária na vida humana. Porque muitas vezes a gente pensa, olha, eu não estou preso, eu não estou numa cadeia, a pessoa está livre, não está dentro de uma cadeia, não está dentro de quatro paredes, mas internamente aprisionada a tantas realidades que a reportam a realidades que já passaram, presa a coisas do passado, a mágoas, a feridas, a sofrimentos. Então é preciso de fato conquistar essa liberdade interior, que é, eu defini no capítulo 1, que é um trabalho artesanal. Então é uma conquista. É uma conquista e, consequentemente, um trabalho artesanal no qual o artista que trabalha a alma precisa ter a devida sensibilidade para se compreender em um primeiro momento. Não existe liberdade interior sem autoconhecimento, sem você entrar no território que compõe seus afetos, suas emoções, a sua história, para, num segundo momento, se libertar daquilo que está cerceando, de alguma forma, a sua atividade, a sua identidade, não te deixando ser livre verdadeiramente como Deus deseja. O senhor fala aí uma obra artesanal, um trabalho artesanal. A gente fala de um trabalho artesanal, nós estamos falando de uma obra de arte, né? Claro. E o que muitas vezes a gente esquece é que antes de ser arte, é antes de tudo uma obra, Sim, né? É claro. um trabalho, e dá trabalho, Claro, né? claro. Exige esforço da nossa parte, mas é um esforço que, segundo aqui o Padre Adriano, vale a pena. Quero saber se você também acha que vale a pena, né? Porque a resposta nos vem por essa pergunta que eu quero fazer aqui também para o Padre Adriano Zandoná. Se uma pessoa que não tem liberdade interior, essa pessoa pode ser feliz, Padre? Olha, claro, toda definição não é uma maneira de aprisionar, mas eu acredito que a liberdade é essencial, interior, para que as pessoas vivam bem, sobretudo nos seus relacionamentos. Porque, por exemplo, uma situação prática, uma pessoa casada que vive com uma pessoa diferente e que não tem liberdade interior para se expressar, para realizar sua identidade, para ser aquilo que é. Aquela pessoa que abre aquele espaço entre aquilo que pensa e entre aquele questionamento. Será que o que eu vou dizer vai agradar o outro? Será que o que eu vou fazer vai corresponder à expectativa do meu esposo, da pessoa que convive comigo? A pessoa vai se perdendo, ela não sabe nem quem dizer Prisioneira de quem um ela medo é. de ser rejeitada, né? Justamente, por exemplo, a ferida da rejeição que vai cerceando, roubando a liberdade da pessoa, e a pessoa não é ela, a pessoa não é feliz. Chega um momento na vida no qual estoura um processo de insatisfação emocional que a pessoa nem sabe de onde é. Por exemplo, pessoas que a gente conhece, que são pessoas aparentemente equilibradas, pessoas que têm tudo em ordem, mas de repente estoura um processo de depressão e a pessoa fala, não sei de onde vem. A depressão não nasce de uma hora para outra. A depressão também é uma construção, por exemplo, de um sufocamento da própria identidade. A pessoa que não tem liberdade para ser ela mesma, que fica presa nas feridas do passado, que fica presa na correspondência das expectativas dos outros e, consequentemente, não consegue ser feliz, não consegue viver bem com o outro. Porque como você vai amar e ser amado se você não é você na relação? Se você não tem liberdade para acontecer com propriedade na relação? Existem muitas realidades que podem aprisionar a pessoa, né? Eu gosto muito de uma frase do Rubem Alves, na qual ele diz que eu não tenho mais tempo para debater rótulos, eu quero quanto antes a essência. Eu quero viver a minha essência e descobrir a essência do outro.
E a liberdade interior, ela nos aprisiona, a ausência de liberdade interior, aliás, ela nos aprisiona a rótulos que cerceiam, que roubam a nossa identidade. E existem realidades muito sórdidas, ali, ardilosas, que vão roubando sorrateiramente a nossa liberdade. Dentre elas, eu escrevi, no capítulo 7, principalmente, são os vícios. Tantos vícios, tantas más tendências. Eu escrevi um capítulo inteiro sobre as más tendências. De uma maneira muito simplória, reducionista, às vezes, quando a gente fala em vício, já vem logo ali o álcool, já vem logo ali Claro. uma dependência química, ou mesmo aquela química mais comum, que é a do cigarro, não é? Só que quando o senhor está falando de vício, o senhor está pensando em quê? Olha, todo vício, toda realidade que venha roubar a pessoa dela mesma, que impeça a pessoa de acontecer em plenitude segundo aquilo que Deus criou. Porque existe o Márcio, o Padre Adriano, que Deus criou, que está ali naquela essência, que Deus não erra, não é? Ao nos criar. Ele cria por amor e para amar. E existe o Márcio, o Padre Adriano, que foi sendo feito pelas circunstâncias da vida, que foi sendo construído pelas experiências. Uma identidade que não é aquela que você tem para viver, mas que você criou para sobreviver às circunstâncias da sua casa, ao desafeto que você sofreu de um pai e de uma mãe, à ausência de alguém na sua família. Então, tudo isso, todas essas realidades, a nossa essência verdadeira muitas vezes fica soterrada debaixo de todas essas realidades, dentre elas os vícios. Não só a dependência química, não só a dependência do álcool, não só a dependência do cigarro, mas existem sorrateiras formas de dependência, dentre elas, como eu falei, eu dediquei um capítulo às más tendências. Linguagem teológica, má tendência quer dizer concupiscência, aquilo que Paulo fala, né, com tanta maestria, que é aquela inclinação interior ao mal, que não é homogênea em todos nós. Cada um tem uma espécie de má tendência, muitas vezes herdada de uma maneira comportamental. Se você herda geneticamente o genoma, o DNA do seu familiar, você não vai herdar comportamentalmente e espiritualmente também? Legados, às vezes, muitas vezes negativos? Vai sim. Então, muitas vezes, tem pessoas que têm uma predisposição, uma má tendência à mentira, uma má tendência à fofoca, uma má tendência ao adultério. Filhos que cresceram vendo o pai adulterar, a mãe adulterar, o avô adulterar, que trazem essa inclinação interior para esse tipo de realidade. Pessoas que têm uma má tendência ao vício, ao jogo, aliás, à prostituição e tantas outras coisas. Tudo isso vai roubando a liberdade interior da gente ser aquilo que Deus nos criou para ser. Porque quem diz sim ao vício, diz não a si mesmo, diz não à sua identidade mais profunda, à sua essência, se torna escravo. Então é preciso Deixa de ser dona de si, né? Deixa de ser dona Passa de si. a ser comandada pelo vício, Justamente, justamente. Então, para alcançar a liberdade interior, esse trabalho artesanal, nós que somos os artesãos, que junto com Deus trabalhamos a nossa alma, precisamos ter uma sensibilidade muito peculiar. Eu usei um provérbio africano nesse capítulo das más tendências, muito precioso, que diz assim, olha, se você domina o inimigo interior, o inimigo do exterior não pode te prejudicar. Porque os piores inimigos estão dentro da gente, muitas vezes, né? Como disse o próprio São Paulo em Romanos, no capítulo 6, muitas vezes eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero. Não é essa concupiscência. Carlos Drummond de Andrade dizia em um dos seus poemas que lutador é aquele que sabe lutar consigo mesmo, lutador de verdade, né? Então, é preciso que nós tenhamos redobrada a atenção para perceber quais são os vícios, as realidades, as más tendências que querem roubar a essência que Deus me deu, o Adriano que Deus criou, o Adriano Zandonal, o Márcio Mendes, você que nos acompanha, não sei seu nome, mas Deus sabe, não é? Aquele homem, aquela mulher que Deus criou, que às vezes está soterrado debaixo de tanto entulho da sua história, de atitudes que você foi assumindo para sobreviver, mas não para existir segundo o que Deus te criou. É preciso se libertar, retirar esse entulho para que a verdadeira essência que Deus nos deu venha à tona. Vai vir muita coisa boa à tona aí, né? Agora, padre, as feridas interiores que nós trazemos da nossa história, elas podem abrir as portas também ao vício? Né? Porque a gente sabe, uma pessoa que está ferida, ela fica limitada, né? A gente parte do ponto de vista daquilo que a gente consegue observar com mais facilidade, que é o externo. Se você tem uma ferida numa perna, você já não vai conseguir se mover como você se movia antes. Claro. Né? Dependendo do golpe que você recebe, você vai ficar prostrado numa cama. Então, você tem a sua liberdade física limitada por uma ferida física. Claro. As feridas interiores
penso eu, são aí também limitadores dessa liberdade que a gente traz, né, da nossa liberdade interior. Elas abrem também as portas aos Claro, vícios? claro, sem dúvida. Márcia, é claro que não dá em um bloco do programa para esgotar todo o conteúdo, mas é Para aquilo isso tem que, o livro, né? claro, para isso tem um livro, você pode ler depois, essa parceria linda da editora Canção Nova com a editora Planeta. Claro, aquela relação que Santo Tomás de Aquino falava, emprestando ali o conceito de aristotélico, de causa e efeito, não é? Tudo tem uma causa e toda causa tem o seu efeito, e todo efeito tem a sua causa. Muitos vícios, mas eu fiz uma pesquisa ampla, mesmo na minha correria, levei muito a sério esses capítulos, sobretudo nos quais eu discorro sobre os vícios, uma pesquisa ampla sobre possíveis gêneses, raízes para os vícios. Como eu disse, existem as más tendências que todos nós trazemos, mas também existe a pessoa que entra no vício por uma curiosidade e se torna ali um comportamento repetido. Contudo, muitas vezes o vício é também uma resposta de vazão, não é? Que a cabeça, que o sistema de recompensa da pessoa acaba encontrando para lidar com uma tensão interna que ela não consegue gerenciar, que ela não consegue administrar. É uma Por exemplo, compensação. uma compensação. Por exemplo, a pessoa que se sente inferior demais na vida, uma pessoa que não gosta de si, ou uma pessoa que traz um complexo de rejeição. Márcio, nada azeda e destrói mais um ser humano do que a ausência de amor, do que o desafeto. Não é? Como a gente precisa se abrir à experiência do amor, sobretudo para ser amado por Deus e também para vivermos relacionamentos de comunhão, amando, sendo amados. Muitas vezes uma ferida de rejeição, uma ferida de culpa, de inferioridade, faz com que a pessoa eleja, às vezes inconscientemente, alguns comportamentos para arranjar uma vazão para aquela situação. E aí entram os vícios, que vão se tornando depois um comportamento repetido e vão exercendo um processo de domínio sobre a pessoa. No capítulo 6, no qual eu falo sobre os vícios também, abrindo um parêntese, eu usei uma metáfora chinesa muito interessante, que é a metáfora do elefante acorrentado, que diz que muitas vezes o vício ele não está somente no seu desejo de contrair aquela, por exemplo, de cheirar cocaína, de falar mal do outro, de ter aquela atitude em si, mas ele está na sua mente. Ele vai criando uma percepção que faz com que você não perceba a força que você tem diante da vida. Essa metáfora versa sobre a seguinte realidade. Uma criança jovenzinha, o pai sempre a levava ao circo e ela era apaixonada por todos os animais, mas sobretudo pelo elefante. Ela foi crescendo, sempre viu o elefante ali acorrentado e tal. Só que quando ela chegou numa idade dos seus 17, 18 anos, ela começou a questionar como um animal daquele tamanho fica preso depois do espetáculo numa estaca de madeira fincada no chão com uma corrente prendendo a sua pata que não tem meio metro de fundura. Como? E esse jovem começou a questionou um padre, questionou o pai, questionou o tio, de repente ele encontrou um ancião muito sábio que deu uma resposta satisfatória. O elefante está aprisionado ali porque ele se acostumou com aquela corrente desde criança. Ele se acostumou. Quando ele era criança, quando ele era um elefantezinho, ele tentou se libertar, mexeu, não conseguiu, porque ele era pequeno. E ele se acostumou com o cativeiro e fez do seu cativeiro uma forma de existir. Se ele imaginasse que se ele fizesse assim com a pata, ele se libertaria, ele o faria. Mas o cativeiro dele não está no corpo, está na cabeça. Ele deixou de acreditar na força que ele tem. A pessoa que está dominada pelo vício, da mesma forma, traz uma corrente na mente e esqueceu de acreditar que é templo do Espírito Santo e que se entregar a Deus, se buscar confissão, se buscar em Deus, existe uma força dentro dela capaz de libertá-la, que é o Espírito Santo, de todo esse mal. Claro, é um processo, mas é um caminho muito satisfatório e possível de ser alcançado. Quais são, padre, as principais raízes estragadas que podem aprisionar o nosso coração? Márcio, eu utilizei essa imagem da raiz e da árvore para perpassar todo o livro. Cada livro eu escolho uma imagem pedagógica para perpassar ali, para tornar mais linear aquilo que eu quero apresentar. E eu utilizei uma frase de Santo Agostinho muito especial, na qual Santo Agostinho diz: não se preocupe se a árvore da sua vida tem galhos apodrecidos. Cuide da raiz, que toda árvore vai florescer novamente e produzir lindos frutos. De fato, isso raiz diz de interioridade. Infelizmente, como você bem disse na introdução do nosso programa, nós estamos num tempo no qual as pessoas se preocupam muito com aquilo que é externo, que também é importante,
mas que não é só no externo que mora a nossa realização. E internamente, muitas vezes, nós trazemos feridas machucadas, como aquelas que eu já disse há pouco, a ferida da rejeição, quantas pessoas se sentem rejeitadas, a ferida do medo, mas não um medo circunstancial, aquele medo que é como se fosse uma voz, uma programação neurológica que vai emitindo uma voz que faz a pessoa acreditar que ela não é capaz, como um elefante acorrentado. Ah, eu não vou nem tentar porque eu não vou conseguir. Eu não vou nem fazer porque eu não sou É um capaz de medo superar. crônico e sem sentido, né? Claro, 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 mas é como se existisse uma voz dentro da pessoa que vai norteando seus comportamentos e tudo nasce desse pensamento, dessa mentalidade. Às vezes a pessoa quer combater só o comportamento, mas o comportamento é o sintoma. A doença é a mentalidade, é a maneira como a pessoa se percebe, como a pessoa se vê na vida. Existem feridas, como eu dizia, do desafeto, a ferida de uma perda que a pessoa não soube integrar. E aqui eu não estou falando que seja fácil perder. Não é fácil perder, não é fácil lidar com o sentimento de revolta. Por exemplo, você que é um pai, uma mãe, que perdeu seu filho num acidente, perdeu seu filho assassinado, não é fácil. Mas nós precisamos em Deus encontrar instrumentais que nos ajudem a lidar com aquilo que a vida nos apresenta. Porque eu não posso me tornar aquilo que a vida fez comigo. Eu tenho que fazer algo com aquilo que a vida me dá. Porque senão você é sempre um refém, um escravo. Então são muitas raízes machucadas. A raiz machucada, ferida que nasceu num comportamento no qual, por exemplo, a criança não se sentiu acolhida pelo pai, se sentiu sempre comparada com o irmão, sempre menosprezada diante de um outro dentro de casa. Tudo isso é uma raiz estragada que vai gerar um comportamento, como a amargura. No capítulo 4, Márcio, eu dediquei um capítulo também sobre a raiz da amargura. Existiu uma pesquisa de um jornal inglês, não me recordo o nome agora, que ela dizia que a amargura é como a pressão alta, que antigamente os médicos falavam que a pressão alta é um assassino silencioso. Ela mata sem você perceber. E a amargura também é assim, porque ela vai matando a sua motivação. É uma raiz, a amargura nasce de uma raiz ferida, ou porque a pessoa se sente injustiçada pela vida, por Deus. É pior do que a pressão alta. Pior do que a pressão alta. A pressão alta mata o corpo, a amargura mata a alma, né? Mata a alma, mata a motivação, mata a iniciativa de sonhar. Uma pessoa sem sonho é uma pessoa que morreu, já esqueceu de deitar, como diz o diácono Nelsinho Correia, não é? Então, são muitas as raízes estragadas, a gente precisa ter, de fato, esse trabalho artesanal para olhar a alma, perceber e racionalizar, porque sem racionalizar, sem reconhecer, você não vence. Se você não reconhece a força do exército inimigo, você perde a guerra, para você saber como posicionar sua arma, sua estratégia bélica. Assim também é na conquista da liberdade interior, nunca deixando de lado a oração e a intimidade com Deus, que é essencial. O senhor usou muitas palavras aqui que eu fico muito agradado com elas, porque são palavras que correspondem à realidade, né? Porque às vezes a gente quer ajudar uma pessoa a reconstruir a própria vida, mas por mecanismos fáceis demais, Sim. não é? E quando são fáceis demais, são notoriamente enganosos, Claro, não é? claro. Porque uma vida inteira que vem sendo desconstruída, ela não é reformulada num passe de mágica, Claro. não é? É preciso o processo. E tem muitas pessoas que trazem tendências que estão tão acostumados com elas que não conseguem identificar, não é? O senhor foi citando várias tendências. Eu acredito que muita gente ficou incomodado, assim, positivamente, né? Ao ouvir dessas tendências. Um tem uma tendência para o complexo de inferioridade, o outro para o adultério, para a tristeza, não é? Só que às vezes quem está dentro percebe. Sou uma pessoa triste, carrego dentro de mim uma alma que chora constantemente, né? Uma alma amargurada. Mas tem outras pessoas que não percebem. Né? Às vezes a pessoa tem ali uma tendência para a agressividade. Para a ira, eu escrevi sobre isso. E vai passando por cima de todo mundo, ela só não entende. Por que as pessoas se afastam dela? Ela acha isso até uma injustiça. Ela não percebe, né? Essa violência, não vou nem dizer contida, porque está manifesta, né? Essa violência incontida que está machucando, está fazendo as pessoas sangrarem. Tem alguma dica de como identificar essas tendências? Claro. Em primeiro lugar, Márcio, eu acredito, como dizia o próprio Santo Tomás de Aquino, sem humildade não há sabedoria. A pessoa
para que nós cresçamos na vida, primeiro pressuposto, felicidade dá trabalho, você já disse aqui, dá trabalho. Você quer ser feliz de verdade, meu filho, minha filha? Se empenhe na construção do seu homem interior, como disse São Paulo aos Efésios. Agora, é preciso ter humildade para se perceber, para se olhar, para escutar as pessoas. Quem mais nos conhece, Márcio, são as pessoas que estão perto de nós. Quem mais, muitas vezes, vai nos dar um feedback daquilo que nós precisamos transformar são as pessoas que estão perto de nós. Então, são coisas simples, mas eu afirmo, assim, sem qualquer demagogia, que você escutar as pessoas que estão perto de você, você ter humildade para perceber aquilo que em você não está sendo bom, né? Existe uma linguagem do corpo, da psique mesmo, que ela é muito satisfatória. Muitas vezes a gente só identifica os sentimentos maus como sentimentos maus, mas os maus sentimentos, eles são comunicadores que querem nos chamar a atenção para algo. Por exemplo, quando você sente uma tristeza continuada, o que essa tristeza quer te dizer? Ela está querendo te falar que tem alguma coisa dentro de você que você precisa mudar. Algum comportamento, o estresse é um indicativo. O teu ritmo de vida não está condizendo com as suas necessidades, com a sua necessidade de descanso. Então, se escutar, se perceber. Eu acredito, Márcio, que a pessoa mais infeliz na vida é aquela que elege o erro como uma forma de existir, ou aquilo que é errado como aquilo que é certo. Não adianta. Pode ter 6 milhões de pessoas falando que uma coisa errada é certa. Ela não vai se tornar certa por causa disso. Um comportamento afetivo, sexual, comportamental, não vai se tornar certo porque a maioria está dizendo que é certo. Então, você não pode assumir a mentira como verdade, filho, filha, você que nos acompanha, eu, todos nós. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo, perceber aquilo que não está bom. Às vezes, no matrimônio, no relacionamento, a gente sempre vê o defeito do outro. Mas e eu? O que é que eu preciso mudar? O que em mim está desordenado? A palavra de Deus, diz o livro do Gênesis, é aquela palavra que instaurou a ordem no caos. Muitas vezes, o seu interior está um caos. Você precisa ter humildade para reconhecer isso, deixar que essa palavra vá, pouco a pouco, ordenando o seu caos. A palavra de Deus através da oração, através da busca da leitura de conteúdos que te acrescentem, né? A cultura também liberta. Às vezes a gente fica com uma compreensão rasa demais. Às vezes você que está na igreja, tem pessoas que falam assim, padre, eu não gosto de ler, eu quero só rezar, só pedir o Espírito Santo. Eu uso aquela analogia, é importante sim você rezar, é importante você viver uma vida no Espírito, mas o Espírito Santo é uma água que se ele vem, se o cano da tua vida, da tua história, das tuas raízes, das tuas emoções estiver furado, meu amigo, a água passa e fica ali no meio do caminho, não lava. E também tem uma outra, né, que Jesus mesmo diz, que ele nos recordará todas as coisas. Claro. Como é que ele pode recordar aquilo que você nem sequer não sabe, né? Então, tem que buscar o conhecimento. Olha, gente, estamos chegando ao finalzinho aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo. O padre tocou aqui em pedras assim fundamentais. Agora, nessa última explicação aqui que ele nos dava, ele tocou em algo que é um calcanhar de Aquiles para muitos de nós, para não dizer todos nós, né? Que é justamente esses vícios de ordem afetiva e sexual que a gente fica inibido de falar porque é se expor demais, Claro. não é? Você tem que revelar para alguém uma carência profunda que você tem, uma lacuna de amor, admitir um sentimento de rejeição profundo, isso é doloroso, não é? Ou você falar de desequilíbrios sexuais, né? Mesmo numa fase tão libertina da sociedade Claro. na qual nós estamos, ainda é muito difícil, não é? Então, eu quero mais uma vez colocar aqui, pedir licença ao Padre Adriano para colocar à sua disposição o livro Conquistando a Liberdade Interior, Curar as Raízes da Própria História. Padre Adriano, nesse livro, aborda uma questão como a arte de equilibrar os desejos. Você sabe equilibrar os desejos, meu amigo? Olha, é um desafio. Padre, acho que o senhor vai ter que voltar, hein? Ah, que pena. Acho que vamos ter que conversar de novo. Muita coisa para falar. O livro, como é que está indo? Tá saindo bem, graças a Deus. Esses dias aí, pré-Abraça São Paulo, eu não tive tanto tempo para trabalhá-lo, mas graças a Deus está tendo uma boa aceitação, porque, Márcio, é um livro muito honesto. É um livro que fala de coisas que todo mundo vive, como você tocou. Eu trouxe pesquisas do FBI com relação às estatísticas, por exemplo,
quando a pornografia é vendida, o tanto que os crimes aumentam numa sociedade. Coisas muito concretas, coisas que muita gente vive, não é? Mas que não tem, às vezes, como você bem disse, né? A coragem de expor, de trabalhar, de dizer, mas que está roubando a liberdade de muita Ideia da gente. dimensão disso num nível mais amplo, Claro. né? Num nível social, que a gente vive esses pecados muito de maneira pessoal, Claro, sem ver o reflexo disso no social, claro. não é? E como uma praga vai se disseminando, né? Padre Adriano, eu quero agradecer a sua presença aqui, quero agradecê-lo também pela sua dedicação, porque a gente sabe que um livro, ele é o fruto do amor do coração do autor, Claro. não é? Mas ele demanda empenho, ele demanda trabalho, não é? O senhor mesmo disse aqui algumas vezes que teve que aprofundar suas pesquisas, Claro. e nós só podemos ser agradecidos por o Senhor arrumar tempo para nos brindar com esta obra, não é? Eu desejo que ela esteja em todos os lares, não é? Em cada casa daqueles que nos acompanham hoje. Como é que se pode fazer para adquiri-lo? Loja.cançãonova.com, você adquire pela internet, também pelo telefone, né, 0 operadora 12 31 86 2600, em especial você que está em São Paulo. Temos a Livraria da Canção Nova, na Rua São Bento, número 43. Também, Márcio, como é um livro em parceria com a Editora Planeta, as pessoas podem encontrar também em outras livrarias, nos shoppings, não é um nicho mais aberto também para a difusão desse conteúdo, você encontra com facilidade. Obrigado. Eu que agradeço, O Márcio. senhor nos dá a bênção? Claro, com muito prazer, mais uma vez uma satisfação grande estar aqui no Papo Aberto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre aqueles que estão vivendo esse lindo e ardoroso processo de conquista da liberdade interior, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Nós terminamos o nosso primeiro bloco, mas não terminamos o nosso programa. Nós vamos para um breve intervalo e você continue conosco, que nós voltamos já já.